Como a rejeição molda a sua identidade sem você perceber. A rejeição é um arquiteto silencioso. Hoje é a nossa quarta live e eu te convido a compartilhar para no mínimo 10 pessoas. Se você tem sido edificado, se esse conteúdo tem te ajudado a ser livre, compartilhe com mais pessoas, seja um semeador da verdade, um semeador da palavra que liberta. E eu te convido hoje a ser participante direto do nosso ministério através da sua intercessão, da sua oferta, da compra dos nossos livros. De todas as formas você pode participar. Inclusive essa que eu estou te convidando a fazer, que é compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser beneficiadas por esse conteúdo. Nesse quarto dia nós vamos dar continuação a esse assunto, rejeição, como lidar com ela, como ser livre, como se posicionar, como você encontrar respostas para que você não seja mais paralisado por essa raiz que é fundamentada no medo. Então eu vou esperar que você colabore, convidando mais pessoas para estar conosco hoje. Então, como começar a desfazer esse molde? Patrícia de Mariporã, seja bem-vinda. A rejeição, ela é um arquiteto silencioso. A rejeição não apenas fere a pessoa, mas ela constrói uma versão de você que não é você. E uma coisa que eu já quero deixar bem claro aqui para você que está assistindo, para que esse conteúdo seja muito mais efetivo para a sua vida, é que quando nós recebemos algum aprendizado, algum ensino, algum conteúdo, quando a gente lê um livro, apesar das informações nos darem condições de se posicionar com pessoas, o mais importante para eu tirar proveito de todo o conteúdo é o quanto eu absorvo aquela realidade, que ela se torne aplicável de forma direta, em primeiro lugar, para a minha própria vida. Então, os conteúdos me ajudam a relacionar com as pessoas, mas a partir do momento que eu pego esse conteúdo e tiro proveito dele na mudança da minha própria vida. Então, muitos de nós talvez não tenhamos raízes profundas de rejeição, mas de alguma forma todos nós temos, porque a queda do homem, quando entrou o pecado no mundo, fez com que a personalidade do homem fosse moldada segundo a obra da carne. E uma das características, os sintomas dessa queda é, por exemplo, a vaidade, o orgulho. Então, nossos comportamentos vão sendo moldados pelas nossas motivações inconscientes. Muitas vezes a nossa motivação de fazer o bem é o reconhecimento. E se eu ainda ando se eu fosse colocar alguns degraus aqui, né? Existe um dos degraus do iniciozinho da maturidade, ainda não chegou nem na metade da maturidade, que é o reconhecimento. Se as coisas que eu faço, elas ainda são movidas pelo reconhecimento de quem as recebe, eu ainda estou no degrau da imaturidade emocional, porque em 1 Coríntios, na Bíblia, diz que o amor não espera nada em troca. Então, se eu faço algo e eu espero que quem recebe aquilo que eu faço me reconheça, eu ainda não sou aperfeiçoado no amor, eu ainda não amadureci nas emoções. E, geralmente, a pessoa que tem a raiz de rejeição, ela às vezes desconhece que tem, mas essa é uma das formas de você entender que talvez a motivação daquilo que você faz pode ser a espera de um reconhecimento. A maior parte das vezes, quando nós fazemos algo, nós dizemos assim, eu não faço isso, eu não faço esperando nada em troca. Mas quando você não tem nada em troca, isso gera um determinado incômodo. Vou dar um exemplo. Eu escutei muitas vezes, sendo pastor, pessoas dizerem assim,
Pastor, eu não dou oferta e eu não dizimo porque eu espero algo em troca de Deus. Eu dou porque eu acho que é o certo. Eu não espero nada em troca. Mas todas as vezes que a gente recorre a Deus e a gente coloca diante dele alguma petição, a gente está esperando algo de Deus. Então, todas as vezes que você se posiciona de forma a precisar de algo, ou esperar algo de alguém, ou criar uma expectativa em relação a alguém, você está esperando algo em troca. Por exemplo, se você trata uma pessoa bem, você espera que ela também te trate bem. Mas aí, se ela te trata mal, você se frustra. Muitas vezes eu me frustrei com pessoas, porque eu achava que eu estava dando o meu melhor, e a pessoa não correspondeu à minha expectativa. Talvez ela tenha correspondido na medida dela, mas ela não me correspondeu na expectativa que eu coloquei que ela me correspondesse. Então isso gerou uma frustração. Muitos de nós somos frustrados com pessoas porque esperamos delas, mesmo que conscientemente a gente diga que não espera nada. Eu não tenho nada contra fulano. Então, se você não tem nada contra ele, por que gera tanto incômodo as coisas que ele faz e que ele vive? Por que a gente fala de pessoas que a gente ao mesmo tempo diz que eu não tenho nada com ela, ou não espero nada dela, ou ela não me deve nada? Então é muito importante que a gente investigue nossas motivações, porque quando a gente investiga as motivações, a gente encontra onde elas estão enraizadas. E sabendo onde elas estão enraizadas, nós podemos lidar com isso e ser livre disso. Você que está com seu caderninho, sua caneta, pode anotar Provérbios 23:7. Assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. O homem, né? Assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Então, na verdade, você às vezes vive exatamente aquilo que você acredita de si mesmo. Você se enxerga no espelho com as lentes daquilo que você acredita sobre você. E a raiz de rejeição colocou em você várias distorções da realidade de quem você é. Então, quantas pessoas você conhece? Se você é uma delas, se você é uma delas, coloca aqui, eu sou essa pessoa. Você tem medo do que as pessoas pensam sobre você? Você tem medo do que as pessoas pensam sobre você? Seja sincero. Muitas vezes a gente diz que não se importa, mas quando a pessoa faz algo com a gente, ela fala da gente, nos calunia ou comete alguma injustiça, a gente se revolta, a gente fica indignado, a gente fica frustrado, a gente fica arrebentado. Então, se eu disse que eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim, o que elas falam de mim, por que quando elas falam eu fico mal? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então a rejeição, ela molda pensamentos, e pensamentos moldam identidade. Você é realmente a pessoa que você acredita que é, ou você é a pessoa que dizem que você é? Você acredita na opinião das pessoas? Eu vou começar a falar aqui por mim, né? Porque eu acho que facilita bastante. Então, por exemplo, eu muitas vezes me incomodei com a forma como as pessoas falaram de mim. E isso muitas vezes me travou, isso muitas vezes me fez deixar de fazer coisas, ou ficar com medo, ou ter vergonha, me inibir, me sentir intimidado. Muitas vezes. Foi quando eu percebi que eu tinha raiz de rejeição. Só que, às vezes, a gente falava, né? Eu, por exemplo, eu falava muito assim, eu não tô nem aí porque ninguém pensa de mim. Mas eu estava preocupado. Porque quando elas falavam e eu ficava sabendo que falaram, ou quando não me apoiavam nas coisas que eu decidia fazer, eu ficava muito mal. Eu ficava para baixo, eu ficava desanimado, eu ficava, às vezes, indignado, me sentia injustiçado. E aí começam a aparecer aqueles sintomas, né? Vitimismo, sentimento de injustiça, como se eu fosse a pessoa mais injustiçada do mundo. Então, todas essas coisas são sintomas da raiz de rejeição.
E é importante que você investigue isso. Então, sem perceber, você começa a agir como alguém que nunca foi desejado, mesmo sendo amado por Deus. Então, a gente começa a procurar a aprovação das pessoas. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui bem, eu gosto de ser polêmico, porque a gente está sendo muito treinado no Brasil a não poder falar o que é realmente a verdade. Então, a gente está ficando cada dia mais sensível com a verdade, né? Incapaz de receber a verdade. Mas, muitas vezes, a gente tem uma preocupação muito grande do que vão pensar de nós, sobre a nossa fé. Então, eu preciso ser alguém politicamente correto, inclusive na minha fé. Quantas pessoas eu conheço que elas oram em línguas, mas no meio cristão que elas vivem, elas não falam sobre isso, porque elas não querem ser ridicularizadas, porque elas não querem ser, talvez até excluídas, porque dependendo do meio que você vive, e é o cargo que você exerça em determinada instituição, se você se posicionar naquilo que você acredita, você é automaticamente excluído. E a oração em língua, por exemplo, para os reformados cessacionistas, ela é inconcebível. É algo que para eles não existe. Mas eu sei que tem irmãos que oram em línguas, né, que são líderes, que oram em língua dentro dessa instituição, e eles simplesmente não falam sobre isso. Por quê? Porque o meio que eles vivem... Sim, Patrícia, no seu livro, Livros na Vinda do Senhor, fala sobre isso. Fala. Então, você não vai conseguir chegar no seu potencial máximo do que Deus tem para você se você não for livre dessas amarras. Se você precisa... Você tem que ser bem-sucedido porque você é bem-sucedido. Você não pode ser bem-sucedido esperando que as pessoas vão te tratar melhor ou vão te reconhecer porque agora você é bem-sucedido. Toda pessoa que ela precisa demonstrar o sucesso para alcançar o reconhecimento das pessoas, ela é imatura emocionalmente. Então, da mesma forma que ela é destruída pela concepção do sucesso, ela é também destruída pela concepção do fracasso. Então, é como se fosse assim, vou para simplificar. A mesma pessoa que morre pelo aplauso, ela morre pela crítica. Nenhum dos dois devem ser suficientes para te motivar. Nem o aplauso, nem a crítica. Eu faço porque eu acredito. Eu faço a mesma coisa há 15 anos porque eu acredito. Então, eu passei situações que eu tive muito medo, mas o medo não me impediu de fazer o que eu acreditava. Mesmo que eu não fizesse aquilo ali com todo o potencial e energia que eu tinha disponível, porque quando você está inibido, quando você está intimidado, você não consegue desempenhar o seu máximo. Então, por muito tempo, o meu motor, vamos dar um exemplo aqui, meu motor era 6 válvulas, 16 válvulas, e eu estava funcionando a 4. Por quê? O medo, a insegurança do que os outros vão pensar, se o que eu estou fazendo está perfeito, se tudo aquilo que eu estou fazendo realmente as pessoas vão reconhecer, se elas vão me criticar, se elas vão me elogiar. Todos esses fatores externos, se eles conseguem colocar você num posicionamento de inibição, você não consegue desempenhar o seu máximo. Inclusive, você não consegue nem desempenhar os seus dons. Porque muitas pessoas não fazem o que Deus chamou elas para fazer, elas fazem outra coisa. Porque aquilo que Deus chamou elas para fazerem, no meio que elas vivem, elas seriam rejeitadas. E elas não querem lidar com a rejeição. Quantas pessoas hoje estão totalmente fora do seu propósito, porque o meio que elas vivem não aceitaria quem realmente elas são. Então elas criaram um personagem para sobreviver naquele meio. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você está com o seu caderno aí? Anota aí. Quais pensamentos sobre você nasceram em Deus? Faça essa pergunta aí. Você tem uma semana para meditar sobre isso. Quais os pensamentos sobre você nasceram verdadeiramente em Deus? Ou
Quais os pensamentos você criou sobre você? Quais os pensamentos as pessoas colocaram na sua cabeça sobre você? Quais os pensamentos, algum fracasso da sua vida fez você acreditar assim? E qual é verdadeiramente o pensamento de Deus sobre você? A vontade de Deus perfeita para nós é paz e prosperidade. Tem gente que acredita que Deus deseja para ela que ela seja pobre. Ela colocou na cabeça dela que ser pobre é ser humilde. E ela vai viver isso, porque é o que ela acredita. E ela acha ainda, e ela ainda joga a culpa em Deus, porque ela diz que é o que Deus quer para ela. Que Deus, é como se Deus não se alegrasse na riqueza, ele só se alegrasse na pobreza. Que a pobreza é um sinal de humildade. É isso que algumas pessoas têm como crença. E elas, além de viverem com uma crença errada, elas ainda delegam a responsabilidade desse erro a Deus. Não, porque Deus ele não está preocupado. Deus não está preocupado com nada. Deus ele só quer que você desfrute do que foi dado. Se você não quer desfrutar, não jogue a culpa nele. Então, o molde da rejeição cria 3 identidades falsas. Quem está anotando aí, vai ser bom você anotar isso. O molde da rejeição cria 3 identidades falsas. Quem está participando da live, interaja conosco, coloque seus comentários, coloca aí as coraçãozinho, coisinho aí que eu não sei, aperta aí, vai participando, vai interagindo. O molde da rejeição cria 3 identidades falsas. Frase de impacto que você pode colocar. Quando eu coloco uma frase de impacto, é para você, toda vez que você estiver em uma situação, você usar isso. Como se fosse para... Quando você está com o carro, né? Você faz o carro pegar no tranco, às vezes seu cérebro você tem que dar uns trancos nele. Então, a ferida, ela cria um personagem. Deus, ele quer revelar um filho. Toda vez que você estiver fazendo algo, você tem que se perguntar, esse que sou eu? Ou isso aqui é um personagem? E essa minha reação, essa minha ação, esse meu comportamento, a forma como eu estou aqui no meio dessas pessoas, essas decisões que eu tenho tomado, elas são relativas ao Leonardo, filho de Deus, alguém resgatado com uma identidade em Cristo? Ou é um personagem que eu criei para sobreviver aqui no meio, nesse meio? O que é sobreviver? Ser aceito nesse meio. Por isso que tem gente que enriquece ou nasceu rico e quando quebra, se mata, se suicida. Porque ele não consegue lidar com a identidade dele sem as coisas que ele tinha. Ou seja, a identidade dele estava pautada no que ele tinha, não em quem ele era. Porque quem é rico pode quebrar quantas vezes for que ele vai fazer fortuna de novo. Mas quem não é rico só tem coisas, se perder as coisas, perdeu tudo. Por isso que a Bíblia diz que a nossa riqueza está dentro de nós, não está do lado de fora. Do lado de fora só manifesta o que a gente tem do lado de dentro. Então, 3 identidades falsas aí para você anotar. O que se diminui? O que diminui? Não mereço nada, ninguém vai me escolher. Isso é uma coisa inconsciente, tá? Você não vai pensar isso, eu não mereço nada, não. É um comportamento enraizado numa mentalidade que está lá no inconsciente. Então, é como se você pensasse isso, não mereço nada, ninguém vai me escolher. E como o provérbio diz que assim como você se vê, assim você é, você vive uma vida medíocre, medíocre no sentido de médio para baixo. Porque é assim que você se vê. O que se diminui é uma característica, é um personagem. O que se esconde, se eu aparecer, vão me rejeitar de novo. Então, aquela falsa humildade. Olha, a falsa humildade é o orgulho inverso, mas é um orgulho, é uma soberba. É uma característica da queda. Então, o falso humilde, ele é orgulhoso, porque ele é ferido. O orgulho é uma capa da ferida. Então, é aquela pessoa que fala, não, irmão, não precisa. Aí Deus quer abençoar a pessoa. Não, irmão, não precisa. Eu estou satisfeito. Não se preocupe comigo. Aí você vai falar com o irmão e ele vem com esse discurso de não, irmão, eu sou satisfeito, eu não preciso de nada. Eu não estou preocupado com as coisas do mundo, porque eu sou rico por dentro. Então eu não preciso disso. E aquela falsa humildade, isso é falsa humildade. É um orgulho expresso de outra forma. É um personagem que a nossa ferida gerou.
E aí você, para se esconder da realidade de ser quem você é, você cria um personagem que se esconde, que ele tem esse discurso. Porque às vezes é difícil para nós, por causa dessa rejeição, lidar com o fato de que você talvez faça sucesso. Talvez você seja muito bom no que você faz. Talvez você fique rico fazendo o que você faz. E para não ser rejeitado, porque quando você começa a aparecer, você é apedrejado. Quem não experimentou isso ainda é porque talvez não se expôs. Mas toda vez que você se expor, você se tornar melhor, você mudar para melhor, você melhorar sua condição de vida, você vai ser apedrejado por alguém. O simples fato de se expor vai te colocar em situação de ataque, de ser atacado. Então, como eu não quero ser rejeitado, eu crio um personagem falso humilde. Não, irmão, eu não ligo para sucesso. Eu não quero ser famoso. Não, irmão, eu não me preocupo com essas coisas de dinheiro. Dinheiro é coisa da terra, eu não preciso disso. Só que, na verdade, é uma forma de se proteger do que esse posicionamento vai trazer, que são os ataques. Então, se você chegar e disser assim, não, realmente eu sou muito bom no que eu faço, o que você vai escutar? Ah, esse cara é arrogante. E para não escutar isso, você diz, não, eu nem sou muito bom no que eu faço, mas é Deus que faz. Todos nós somos cristãos, sabemos que sem Deus nada podemos fazer. Essa consciência ela já tem que ser como se fosse assim, ó, o programa alfa. É aquilo que você já sabe e não precisa nem pensar sobre isso. Isso aí já é a base da fé. É eu saber que eu sou completamente dependente de Deus. Mas quando eu digo assim, não, irmão, mas isso não fui eu, foi Deus. Não, porque se não fosse a graça de Deus. Não, porque se não fosse a misericórdia de Deus. Porque você sabe, né, irmão, não fui eu que fiz, foi Deus. Toda vez que você fica afirmando isso, na verdade, é uma forma de não se expor à rejeição. Porque toda vez que você disser, eu sou muito bom no que eu faço, isso não tem nada demais. Porque você pode falar a mesma frase enraizada na arrogância e você pode falar a mesma frase enraizada na confiança que você tem no que você faz. O que conta não são as palavras, é da onde elas estão enraizadas. Se você simplesmente treina e faz com excelência e faz com amor e ainda confia que Deus te deu esse dom, você vai ter essa confiança de que você faz, você é muito bom no que você faz. Você estudou para isso, você treinou para isso, você se aperfeiçoou para isso. Então, quando eu descobri que a falsa humildade era uma capa igualzinha do orgulho, mas de outra cor, eu vi que eu tinha falsa humildade, que eu era um falso humilde, e por isso eu me escondia naquele discurso de eu me contento, não preciso ficar rico, carro não é tudo, ser rico não é tudo, eu não preciso das coisas, porque eu sou muito feliz assim. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa ser feliz sem as coisas, mas desde que seja uma escolha não fundamentada numa falsa humildade, porque uma grande parcela das pessoas que falam isso não vivem isso. Você vai notar pessoas que vivem bem, que têm uma casa boa, que têm um carro bom, que trabalha por dinheiro, que ninguém trabalha de alegre. A pessoa vai... mas ela vai ter esse discurso, porque é um discurso defensivo. De assim, eu tenho essas coisas, mas eu nem ligo, isso aqui pra mim é besteira. Não me preocupo com essas coisas. E realmente a gente não tem que se preocupar com as coisas do mundo, mas elas fazem parte da vida que Deus nos deu. Nós temos um tempo aqui na Terra que inclusive é determinado por Deus até o dia que a gente vai ficar aqui. E para Deus não faz diferença o quanto você usufrui. Você que tem que ter sabedoria para usufruir o máximo no sentido de todos os recursos que Ele possa te disponibilizar, inclusive não só para viver, mas para abençoar outras pessoas. Já me senti assim em relação ao meu trabalho, o medo de aparecer muito. Então, isso é rejeição. É isso que eu ensino a minha filha, cada um de nós tem um potencial, e não para se envergonhar. Porque quantas pessoas se envergonham de ser boas no que elas fazem? E elas ficam inibidas, porque as pessoas atacam, as pessoas vão te atacar. Todo mundo que está assistindo aqui agora,
Imagina que o carro que você tem hoje, imagina o carro que você tem hoje. Aí você recebe um dinheiro hoje. Amanhã você vai comprar um carro, independente de qual você tenha, tá? Mas amanhã você vai comprar um carro 3 vezes mais caro do que esse que você tem. Certo? Quando você chegar com esse carro no trabalho, na casa dos parentes, dos amigos, quantas pessoas vocês acham que vão ficar super felizes e pular de alegria? E quantas pessoas vão encontrar alguma justificativa para dizer, mas assim, né? Não vão demonstrar tanta alegria verdadeira. Tem aquela alegria falsa que é na sua frente, mas depois quantas? Então você vai ter que, quando você melhorar, você vai ter que se expor a isso. Quando você está assistindo aqui, no que você faz, você é promovida, você começa a ganhar mais, você começa a melhorar a sua renda, melhorar a forma que você vive, de repente você vai lá e compra um apartamento novo, você vai passar a ser apedrejado nos olhares, nos comentários. E a rejeição, ela ativa. Eita, mas aí eu vou ser atacado agora. Inconsciente, tá? Então é melhor não prosperar. Porque, estou falando tudo isso, o cérebro, ele que faz lá os planejamentos dele. Nem sempre você enxerga isso de forma consciente. Só que o seu cérebro diz assim, não vou prosperar não. Por quê? Porque se eu prosperar, eu vou ter que lidar com isso. Eu vou me expor, eu vou ser criticado, eu vou ser atacado, eu vou ser descredibilizado, eu vou ter que lidar com a inveja das pessoas, vou ter que lidar com... Não, é melhor eu ficar no meu cantinho. Deixa eu aqui a pé, que pelo menos assim eu fico, né, não chamo muita atenção. E tem gente que acha que isso é humildade. Irmãos, eu nasci numa família que me proporcionaram, com 18 anos eu ganhei carro, com 17 eu já tinha ido para fora do Brasil, com 18 fui de novo, depois me deram apartamento, fizeram um apartamento todo planejado, armado, a cozinha, de tudo, do jeito que eu queria, me deram tudo de melhor. Quando eu fui morar em Pernambuco, eu fiquei a pé, fiquei anos andando de ônibus, anos e anos, a pé e ônibus, a pé e ônibus. Fui morar num lugar 20 vezes pior do que eu morava quando eu casei. E depois a gente começou a crescer junto de novo, eu e minha esposa. Depois passamos altos e baixos, decisões certas, decisões erradas. E Deus, ele escolheu. Foi Deus que fez? Não vou jogar a conta para Deus. Mas nas minhas escolhas, nas situações erradas que eu vivi, Deus se aproveitou disso. Se aproveitou no meu erro, ele se aproveitou para me ensinar e aperfeiçoar. Você é quem você é, com ou sem. Com ou sem. Se você não entender isso, você vai ser moldado ou por pessoas ou por coisas. Então eu falei aqui o que se esconde, né? Agora tem o que performa. Vou ser perfeito para não perder ninguém. Aí é diferente daquilo que eu falei. Por exemplo, eu falei assim, você falar naturalmente porque você tem confiança no que você faz, que eu sou muito bom no que eu faço, é uma coisa. Agora, você se apoiar no que você faz como identidade, isso também te coloca em enrascada, e isso vem da rejeição. Então, eu preciso ser bom para não ser rejeitado. Tá vendo que a motivação é diferente? Eu preciso ser bom para não ser rejeitado. É diferente de eu preciso ser bom porque eu sou bom, e eu vou desempenhar o máximo daquilo que Deus me deu. Eu vou ser bom naquilo que Deus me chamou para ser. Qual é a minha motivação? A minha motivação é desfrutar do que me foi dado, somente essa. Não, mas a motivação da rejeição é, se eu não for bom o suficiente, eu vou ser rejeitado. A irmã Eunice falou aqui, já sofri muito com o julgamento das pessoas por pensar e sonhar alto. E Deus me proporcionou grandes coisas. Fui excluída por muitos. Hoje não me importo mais com isso. Pois é. A irmã Eunice, ela fez o meu curso. Ela já morou na Bélgica, fala francês, é uma pessoa super capacitada. Então ela sonhou, ela viveu e com certeza eu imagino sim que ela tenha sido muito atacada. Inclusive, dependendo de onde você mora e o meio que você vive, né, porque cada lugar tem uma mentalidade. Se você viajar pelo Brasil, você vai perceber que cada cidade, cada estado tem mentalidades diferentes, que essas mentalidades se refletem, inclusive, na estrutura da cidade. Porque a cidade é uma expressão do povo que vive nela.
Se você não entender isso, você vai falar, por que tal estado é assim? Por que tal coisa é assim? Ué, porque as pessoas que vivem lá pensam assim. Então, se você não se desfazer dessas amarras, que a rejeição é uma raiz. Aqui em casa mesmo, tinha uma árvore que ela estava plantada num vaso, ficou muito tempo nesse vaso, ela parou de crescer. A gente foi lá, o cara veio, cavou um buraco, tirou do vaso e colocou no chão, na terra. Ela começou a crescer de novo. Então, se você não sair de dentro do vaso, o vaso é o que as pessoas pensam sobre você, é o que te cerca. É o que te inibe, é o que te intimida, é o que faz você se sentir como se você fosse preso na opinião das pessoas e como elas te enxergam. E a chavezinha que liga essas suas emoções às pessoas é a rejeição. Por isso você tem que arrancar essa raiz. Então, em qual desses 3 perfis aqui você se identifica, quem está assistindo? O que se diminui, o que se esconde ou o que performa para ser aceito? Quem se identificar com algum aí pode colocar. Vou para o ponto 3 já. O narcisismo como fonte e como estímulo da rejeição. Quem foi moldado pela rejeição vira presa fácil do narcisista. Quem foi moldado pela rejeição vira presa fácil para o narcisista. Então, a pessoa que cresce com raiz de rejeição, há uma grande chance dela cair na mão de um narcisista. Por quê? Porque pessoas narcisistas, elas exigem a validação. Criticam para controlar. O que é exigir validação? Ela a todo momento cria em você uma expectativa de que ela vai te aprovar, mas ela nunca te aprova. A pessoa narcisista, ela cria em você expectativas. Com 23 anos comprei meu primeiro carro e logo a vizinhança foi dizendo que eu estava me prostituindo. Me mudei do bairro e assim fui crescendo e realizando meus jeitos sem alheia. Amém. Aqui, a Keila também. Verdade, já vivi isso. Então, o narcisista, ele fica te manipulando. Você fica a todo momento achando que ele vai te validar, mas ele não vai te validar nunca. Quem acha que o narcisista vai validar, vai morrer frustrado. Porque a forma dele te manipular é te criticando. É sempre criticando, te diminuindo, te descredibilizando. Até uma hora que você não tem mais identidade, você não sabe nem quem você é mais. Se você for fazer uma pergunta, você vai falar assim, rapaz, será que eu sou tão ruim assim? Mas você nem vai fazer essa pergunta mais. Você já vai estar acreditando que você não vale nada, que você não presta, que você não merece nada, que você é um lixo. É assim que a pessoa domina e manipula. Porque quando você não tem mais identidade, você não sabe mais quem você é, qualquer pessoa faz o que quiser com você. Você aceita qualquer coisa, porque você não se acha digno de coisas boas, você não se acha digno de ser alguém, você não se acha digno de merecer nada. Então, o narcisista, ele invalida as emoções da pessoa. Por exemplo, eu tô tão triste, isso é frescura. Eu não tô me sentindo bem. Mas que qualquer coisa você tá mal. Mas eu não tô muito bem hoje. Nossa, de novo, você só toda hora, você só sabe reclamar, você sempre tá mal. E a pessoa vai descredibilizando suas emoções. Até uma hora que você se sente culpado em sentir alguma coisa. Por isso que o dependente emocional, quando ele convive com o narcisista, ele vira um zumbi. Ele não tem mais personalidade, ele não tem mais identidade. Então isso chama o gaslighting. O gaslighting ele confunde a sua percepção. Ele confunde. Ele te maltrata, ele te descredibiliza e faz você se sentir culpado. É como se fosse assim, mas ele não é tão ruim. De certa forma, o que ele está falando é verdade, né? Eu não sou tudo isso também. Aí você é maltratado, você é descredibilizado, você é desprezado, negligenciado e ainda se sente culpado porque você acha que também você merece ser tratado assim porque você não está dando nada para a pessoa. Ela faz você acreditar que ela ainda está te dando muito, ela ainda está sendo muito misericordiosa com você. Olha o nível do negócio. Vê quem é que sobrevive numa situação dessa. Inclusive,
Apesar de eu acreditar, né, nas terapias, eu acho que se não for a mão de Deus, é muito difícil a pessoa sair dessa condição. Então isso destrói a identidade e reforça a narrativa interna de inferioridade, porque a pessoa que tem rejeição, ela já tem isso dentro dela. O narcisista só reforça diariamente, ele dá o estímulo para aquilo que já está dentro de nós. E qual que era o papel que seria o correto, né, de um pai, de um pastor, de um marido fazer, ou de uma esposa, o que for? Era estimular o contrário. Não, você tem valor, sim. Não, você é importante. Não, você é capaz. Mas ele faz o contrário. Ele ataca naquele botãozinho lá da rejeição da pessoa. Então, um dos limites que a gente pode começar a treinar, né? Se você se identificou com isso, você pode começar a treinar, a lidar com o narcisista, é você dizer o seguinte: olha, você ouve o que ele tem a dizer e depois você retruca, né? Eu entendi sua opinião, eu te entendo o seu ponto de vista, mas a minha decisão é mais importante para mim do que a sua. Então, se você não começar a treinar isso, se é o seu caso, porque tem pessoas que não têm um nível muito profundo de dependência emocional, consequentemente elas não convivem com narcisistas, né, extremos. Mas, às vezes, a gente sempre tem algum nívelzinho de preocupação, mas e se eu falar, eu não vou contestar, porque senão a pessoa vai ficar chateada comigo, eu não quero perder essa amizade, eu não quero ficar, né? E aí você começa a se inibir, aí você vai perdendo sua identidade. O que é uma pessoa justa, uma pessoa que considera os seus pensamentos? Aquela pessoa que dá a liberdade de você ser quem você é. O fato de você se relacionar com ela faz com que você se sinta livre para ser quem você é, para você expressar o que você pensa. Hoje eu relaciono com pessoas que a gente se discorda em muitas coisas, mas isso não afeta em nada. Eu também não mudo minha opinião, a pessoa também não muda dela, mas isso aí também não afeta em nada, porque é como a gente pensa, né? É um pouco de narcisismo a gente querer que as pessoas pensem igual a gente também. Porque todos nós temos também, viu? Principalmente quem foi criado, quem conviveu muito tempo com o narcisista, acaba pegando um pouco de traço. Então todos nós temos um pouquinho, aquela necessidade de controlar a opinião do outro, aquela necessidade de que o outro seja do jeito que a gente quer, a expectativa que a gente tem no outro de que ele corresponda às nossas expectativas, isso aí também é narcisismo. E todos nós, de certa forma, temos isso aí. A gente vai sendo livre aos poucos, a gente vai amadurecendo emocionalmente, e a gente começa a perceber o seguinte: olha, a vida é do outro, eu não tenho nada com isso, então ninguém tem que ser como eu quero. Cada um seja o que quiser, desde que respeite quem eu sou, né? Então, como a rejeição afeta a espiritualidade, né? A rejeição faz você olhar para Deus como olha para quem te feriu. Olha só que importante. Quantas pessoas eu já escutei dizer assim: eu não consigo ver Deus como Pai. Eu não consigo ouvir a Deus. Eu não consigo entender a direção de Deus. Porque tem um bloqueio com a paternidade. Quando eu falo paternidade, é a figura, né? É a figura, porque tem gente que bloqueia com pai biológico, é com pastor, é com liderança, é com qualquer coisa que seja figura de autoridade, porque pai é a primeira figura de autoridade que a gente conhece. Quando eu tenho problema com isso, né, eu conheço pessoas que não precisa da pessoa falar para mim, se argumentar. Quando ela fala assim, ó, não existe pastor, eu acho que é desnecessário ter pastor, porque quando ela tem algum resquíciozinho, qualquer discurso com uma figura de autoridade, ela tem bloqueio de paternidade. Porque o primeiro princípio que o homem recebe quando ele nasce é a autoridade. Por quê? Conhecendo ou não o pai dele, ele veio de alguém. Ele veio de alguém. E a Bíblia ela é enfática nisso. Ela diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe. É um mandamento que é o único mandamento que em cima dele vem uma explicação, porque vem uma recompensa em cima dele. Então o fato de você ter nascido já te colocou debaixo de uma autoridade de alguém. Ah, mas eu não conheci meu pai. Meu pai, antes de eu nascer, ele foi embora. O ponto não é a pessoa, é a restauração da identidade minha. Ou seja, como eu enxergo
a pessoa e não quem ela é. Porque o pai da pessoa pode ser um sem noção, que foi embora, que maltratou a mãe, que abusou, ele pode ser quem ele for. E isso, com certeza, gera deformações na pessoa. Mas a restauração só vem pela forma agora como eu enxergo o princípio. Que princípio? De autoridade. Como? Deus é um pai. Deus não erra. Por mais que eu tenha passado situações por causa do homem, o homem erra, o homem é pecador, o homem é sem noção. Mas Deus escolheu que eu nascesse assim. Honrar não é concordar, honrar não é você ajudar, honrar é você reconhecer. E quando eu tenho um bloqueio com a figura paterna, eu não consigo ter intimidade e clareza com Deus. Não é uma opinião, é uma realidade. Então, eu conheço pessoas que são cristãos, declaram diariamente seu amor por Jesus, mas quando você fala, vou falar 4 palavras que toca na pessoa, assim, que a pessoa chega, você vê que a pessoa se altera. 4 palavras. Paternidade, autoridade, honra e submissão. Se você falar essas 4 palavras com essas pessoas, e elas são palavras que geram desconforto, elas têm bloqueio de paternidade. Então, o meu livro que escrevi, Paternidade Restaurada, não é para você ou para a pessoa. Que teve pessoas que leram o meu primeiro livro, Livros na Bíblia do Senhor, leram o meu livro 2, Vasculhando, e quando veio o livro Paternidade, elas já não quiseram ler mais. Ixi, lá vem essa conversa agora de paternidade, de autoridade. Não quero mexer com isso. Por quê? Bloqueio. E quem não ouve a Deus, olha o perigo. Quem não ouve a Deus está ouvindo alguém. Não existe silêncio absoluto na nossa mente. E essas pessoas começam a criar um outro evangelho. Porque se elas não ouvem Deus e estão ouvindo alguma coisa, porque Deus me falou isso, porque Deus me falou aquilo, porque Deus me mostrou isso. Mas como que Deus falou com você se você não ouve Deus? Porque se você não tem restauração do bloqueio de paternidade, como é que você está ouvindo Deus? Não, mas Ele fala comigo de forma muito clara. Sim, se Deus fala com você, por que você tem tanta resistência com a palavra paternidade, honra, autoridade e submissão? Por quê? Não, eu não tenho bloqueio com isso, eu não tenho problema com isso. E por que você não reconhece a autoridade? Por que algumas mulheres não conseguem reconhecer a autoridade do marido? Elas acham que submissão tem a ver com escravidão, com opressão, porque no cérebro delas, submissão significa opressão e escravidão, e não é. Então, a distorção do conceito está na forma como eu enxergo aquilo. E aí o que acontece? Olha só, mulheres que têm problema com o pai não conseguem se entender com o marido. Não conseguem. Pessoas que têm uma visão distorcida do pai, um bloqueio de paternidade, assim como ela vê o pai, ela vê o marido. De alguma forma. Inconscientemente. E isso não é uma opinião minha. Então, quando a pessoa quer resolver o problema, tem como resolver tudo. Na Bíblia tem tudo, tem resposta para tudo. Geralmente as mulheres que têm bloqueio com paternidade, elas se tornam masculinas. Geralmente as pessoas que têm bloqueios com o pai, elas têm dificuldade de se deixar ser ajudada. Por isso que elas se tornam aquelas pessoas que cuidam da própria vida, que não confia em ninguém, que ela não descansa no braço de ninguém. Então o marido vira um rival, porque existe um conflito. Por mais que eu me relacionasse com meu pai, porque a vida inteira eu me relacionei com meu pai. Meu pai fez tudo que ele pôde para mim, tudo que estava ao alcance dele, ele fez. Ele nunca colocou uma barreira para dizer, não, isso eu não vou fazer, eu não vou, nunca. Mas eu tinha um bloqueio com meu pai. E até que isso fosse resolvido, a minha vida não se ajustou. Então, isso é muito importante. Não é só quem não teve pai que tem esse problema, é quem teve conflitos. Conflitos. Mas eu me dava muito bem com seu pai. Sim, mas na sua mente tinha algum conflito nessa relação.
a forma como você foi criada, a rigidez da criação, a dureza da criação, a forma de olhar para o pai como alguém rígido, de forma inconsciente, porque o cérebro da criança, ele não é igual ao nosso hoje, que a gente pensa, interpreta, observa, raciocina, medita. A criança só absorve as informações no cérebro dela e aí forma-se lá uma ideia errada sobre as coisas. Eu falo sempre para as pessoas o seguinte: só não se resolve quem não está afim, quem não tem disposição de se humilhar diante de Deus, de reconhecer determinadas necessidades, né? Necessidades é assim: a gente sabe muito falar sobre o que está errado nos outros, mas a gente tem dificuldade de ver o que está errado em nós. A gente sempre acha que as pessoas são ruins, que as pessoas elas fazem mal para a gente, mas a gente nunca olha para si no sentido de dizer assim: olha, o que tem bom, o que tem de bom em mim eu vou valorizar e vou potencializar, e o que tem de ruim eu vou extirpar da minha vida. Porque tem coisas boas em nós. Ah, não tem homem bom. Não, nós não somos bons por natureza. Mas em Cristo nós nos tornamos benignos. Ele nos fez benignos. E agora há coisas em nós. Porque Deus que nos criou, não foi o diabo. E Deus nos criou, e se Ele nos criou, mesmo em queda, caídos, Ele deu Jesus para nos restaurar. Nós somos nova criação. Então nós temos coisas boas. Então vamos potencializar aquilo que é bom? Se você é generoso, se torne mais. Se você é amoroso, se torne mais. Se você é alegre, se torne mais. Mas se você tem algumas coisas que você acha que são ruins para a sua vida, e isso são galhos podres, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a ser livre disso. Então, quando eu escrevi o livro Paternidade, muita gente, eu falo muita gente, força de expressão, né? Não foi tanto de gente assim. Mas algumas pessoas, elas pararam, não, agora, tipo assim, para aqui. Esse assunto não. Não quero mais comprar o livro. Eu comprei o primeiro, comprei o segundo, mas não quero o terceiro. Por quê? Porque a maior ferida do homem caído é a paternidade. É a maior ferida, não tem outra. Porque a paternidade é a ferida, é a raiz de tudo. De tudo. A orfandade, o homem quando ele caiu se tornou órfão. Ele foi desligado do pai. Jesus veio para nos religar. Religião significa religar. E Jesus veio para nos religar ao Pai. Eu posso me ligar ao Pai através de Jesus, porque quando eu confesso Jesus eu sou ligado ao Pai, mas um bloqueio na minha mente, uma ferida muito profunda, embaça a lente para que eu veja Ele como Pai e desfrute dessa filiação. Então tem um monte de gente falando pai, Deus pai, paizinho, papai, aba pai, um monte de coisa falando. Isso é maravilhoso, porque isso é uma confissão. Isso constrói pontes. Mas enquanto não limpar a lente e resolver os bloqueios mentais que tem a ver com relações da Terra, relações horizontais, essas pessoas não vão conseguir enxergar o corpo como ele realmente é. Por isso é tão difícil hoje você ver quantas pessoas que elas não conseguem exercer a paternidade de forma saudável e não conseguem exercer a filiação de forma saudável. Consequentemente, a figura de autoridade para elas, ou a autoridade ela é opressiva e autoritária, ou aquele filho ali que se coloca debaixo de uma autoridade, ele não consegue ser honroso por espontaneidade, porque ele enxerga a honra como prisão. E a honra não é obediência cega. A honra não é você concordar com tudo. A honra é você reconhecer quem é aquela pessoa. Por exemplo, meu pai biológico, ele é meu pai. Se você fizer um exame meu de DNA, não tem como. Eu posso virar o meu coração para ele. Mas a natureza prova que eu sou filho dele. É a mesma coisa. E esse DNA prova que Deus é perfeito em suas escolhas. Ou você acha que onde você nasceu, Deus errou? Eu acho que Deus ele se distraiu ali. Esqueci, olha, nasceu ali, ó, fulano. Não era para ele nascer ali, não. Era para ele nascer aqui. Mas Deus se perdeu ali em 5 minutos com você e você nasceu no lugar errado. Mas, pastor, então por que eu sofri tanto? Porque a sua restauração glorifica a Deus e apresenta Jesus para o mundo. A sua restauração mostra que Deus é um pai
O ministério do Evangelho é o ministério da reconciliação, é a restauração, é a regeneração. Isso glorifica a Deus. Então, quando você conta a sua história, porque eu sofri, porque eu fui abusado, porque eu fui rejeitado, porque eu fui abandonado. Não, mas aí eu conheci Deus e Jesus e não sei o quê, e olha, eu sou restaurado. Igual eu hoje, por que eu prego? Eu posso inventar um monte de coisa para fazer, irmão. A cada pessoa tem uma opinião. Graças a Deus, apesar de não sei se eu sou 100%, né, livre das opiniões das pessoas, mas com certeza eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer. E se eu fosse ouvir as pessoas, eu não estava pregando hoje, estava fazendo um monte de coisa, porque todo mundo acha que você tem que fazer alguma coisa que eles acham. E por que eu prego? Porque é a única coisa que sobrou para mim na vida. Teve uma pessoa que falou uma vez, eu me ofendi. Anos atrás, uns 10 anos atrás, ela falou, quando a pessoa não dá certo com nada, ela vira missionária. Eu me senti ofendida aquele dia. Como assim, tá dizendo que eu só presto para nada? Mas é verdade, irmãos, eu sou pastor hoje porque eu não presto para outra coisa. Porque Deus, ele pegou toda a desgraça da minha vida e transformou em glória. E hoje ele me chamou. Agora o seu trabalho agora é mostrar para o mundo. É mostrar para o mundo o que eu sou capaz de fazer. Então, por que eu vou inventar fazer outra coisa? Sabe? Agora, se eu fosse na opinião das pessoas, quantas pessoas não reconhecem o que eu faço e mandam eu ir trabalhar? Vai trabalhar, irmão. Eu não estou trabalhando, não. Eu não estou trabalhando. Mas aí que tá, se eu preocupasse com a opinião das pessoas, eu entendi em algum momento, por lidar com uma parte muito errada da religiosidade, que a mentoria é uma boa ferramenta, não só de ensino, como também de recursos, de geração de recursos. Eu entendi dessa forma. Mas eu enfrentei muito mais crítica por fazer mentoria do que por não fazer mentoria. As críticas foram muito maiores, os próprios irmãos. Por isso que eu falo, sempre vai ter pedrada. Não deixe de fazer o que você tem que fazer. Sempre vai ter pedrada. E a rejeição faz você olhar para Deus como olha para quem te feriu. Então explique. Explique. Pega um papel, uma caneta e você vai explicar isso para você mesmo, tá? Quem foi ignorado acha que Deus é distante. Quem foi criticado acha que Deus é exigente. Quem foi controlado acha que Deus nunca está satisfeito. E quem foi abandonado teme ser esquecido por Deus. Eu vou repetir para quem não copiou. Quem foi ignorado acha que Deus é distante. Quem foi criticado acha que Deus é exigente. Quem foi controlado acha que Deus nunca está satisfeito. E quem foi abandonado teme ser esquecido por Deus. E Deus está falando para você agora, ó, não recebestes espírito de escravidão, mas de adoção. Romanos 8,15. Não recebestes espírito de escravidão, mas de adoção. Então troca hoje, escreve aí no papel, eu troco hoje a imagem do Pai terrestre pela imagem do Pai celestial. Hoje eu troco. Veja no seu Pai, seja lá o que ele tenha feito, ou você nem conheceu ele, veja nele, apenas reconheça a figura ao qual Deus escolheu para que você viesse à Terra. O fato de você reconhecer, perdoar e honrar no sentido de reconhecer, se Deus me deu esse homem, é o melhor homem. Porque talvez essa pessoa foi ruim, porque ele foi criado também, porque veio do avô, porque veio do bisavô, porque seja, mas foi o homem ao qual Deus escolheu para você nascer. Apenas reconheça. E você vai ver o canal que se abre com Deus. Porque eu conheço pessoas que elas, quando falam do Pai, as palavras mostram o sentimento. Quando você fala do seu Pai, quando é que você descobre que você honrou no seu coração o seu pai? Pessoas que foram maltratados, que passaram por abuso de autoridade, abuso físico do pai. Quando é que você reconhece que foi perdoado e que abriu-se um canal?
Quando, ao invés de ódio, indiferença, crítica, você olha com compaixão. Alguém que foi estragado pela vida e não soube dar para você o que você precisava. Essa pessoa foi estragada pela vida. Talvez ele foi criado pior do que você. Talvez essa pessoa nasceu num lugar que ela não foi formado nela, as características, né? Então, quando você reconstrói isso, você entende que ele pode ser simplesmente uma pessoa que precisava do amor que você também precisou. Ele não tinha para te dar. Ele foi só uma pessoa vítima das consequências, das circunstâncias da vida dele. Ele não conheceu Jesus, ele não conheceu o amor, e o que ele te deu foi o pior que tinha dele. O que ele tinha era aquilo. Mas que Deus não errou. Deus ali tem uma história que Deus sempre constrói através da tragédia, do caos. Quando você conseguir no seu coração olhar para os seus pais com um coração de compaixão e ver o quanto eles também foram massacrados pela realidade deles, sem que você tenha compreendido o que tinha no coração e na mente deles, aí você vai ser livre, definitivamente. Inclusive, você vai perceber que, por mais que eles tenham feito alguma coisa que foi prejudicial para você, vai existir amor no seu coração por eles. Então, o quinto ponto, finalizando, o quarto passo da cura, a substituição de narrativas. Você só vence uma mentira quando a substitui por uma verdade maior. Então, como é que você vai fazer isso? Quem está com papel e caneta aí? Reconheça a mentira da rejeição. Nomeie a emoção que ela produz. Declare a verdade espiritual que substitui a mentira. Pega um versículo e coloque em cima dessa mentira. E pratique diariamente até virar identidade, a confissão. Então você reconhece a mentira da rejeição. Você reconhece. Depois você nomeia a emoção que ela produz, o sentimento. Depois você declara a verdade espiritual que substitui essa mentira. Que eu falei para vocês aqui em Romanos, né? Em Romanos ele diz aqui, não recebeste espírito de escravidão, mas de adoção. Pratique diariamente até virar identidade. Vou dar alguns exemplos aqui de mentira. Por exemplo, uma mentira que possa ter na sua mente. Eu sou descartável, eu não tenho valor, ninguém se importa comigo. Isso é uma mentira. Qual emoção ela pode gerar? Medo de perder pessoas. É uma emoção, medo. E qual a verdade você pode pôr por cima? Fui escolhido antes da fundação do mundo. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 fala para você o seguinte: você pode não compreender nada do que você viveu, mas Deus não erra. Lá na fundação do mundo ele te escolheu e você nasceu exatamente no lugar e filho das pessoas que você tinha que nascer. E tudo que você sofreu, a partir do momento que você é restaurado, você se torna instrumento de glória de Deus para falar para o mundo quem é Ele. Um pai que restaura. Mas ele me escolheu, fez eu sofrer para eu ser restaurado? Nós já nascemos numa condição de queda. A restauração dele não é sobre o que eu vivi, mas em que condição nós nascemos. Um mundo caído. Ele está nos resgatando disso. E nos dando a oportunidade de, além de glorificar o nome dele na terra, a gente ainda viver com ele para sempre na glória. Livre de choro, livre de lágrimas, né? Livre de dores, livre de enfermidades. Então hoje Deus quebra o molde que o trauma esculpiu e revela o filho que ele sempre viu. Hoje você está sendo restaurado. Hoje você está sendo livre desse trauma. Hoje você está se conhecendo como filho amado de Deus. Certo? Amém, irmãos? Por hoje tá bom, amanhã é o último dia. Bastante coisa hoje, né? Se eu fosse você, eu assistia de novo. Então vamos orar para que você vá meditar sobre isso agora. Pai, nós te damos graças por todo esse conteúdo que foi dado em nosso coração, que ele possa germinar, frutificar, crescer e frutificar no coração dos teus filhos, na mente deles, que eles possam ter a revelação da adoção, de que eles se tornam filhos, de que eles são amados, de que eles possam ser livres definitivamente, Senhor, das amarras emocionais geradas pela rejeição, que eles possam perdoar, Senhor, aqueles que os feriram, para que eles enxerguem a tua graça,
e que eles possam ver o Senhor como um pai, não o pai que eles criaram na sua mente, mas o pai que o Senhor verdadeiramente é. Em nome de Jesus, que eles possam receber essa graça hoje, manifesta através da sua palavra. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos, e até amanhã. Eu espero que vocês compartilhem o máximo possível esse vídeo, para que outras pessoas possam ser livres também.